Boa noite, vamos que vamos. A partir que forem chegando pessoas, aí eu vou abrindo aqui. Bom, o tema da nossa aula hoje é sobre o teste palográfico, né? Você realmente sabe o que está avaliando com o palográfico? Hoje a gente vai fazer uma aula, reflexão mais técnica, para quem quer sair da aplicação automática e transformar o palográfico em um verdadeiro aliado na sua avaliação psicológica. Bom, só um minuto, deixa eu ver aqui rapidinho. Então, quem somos nós, né? Somos eu e Cibele, idealizadoras do Avaliação Psicológica na Prática. Então, além de educadoras da área, a gente desenvolve outros projetos, né, transformadores direcionados a psicólogos. Só um minutinho. Olá, boa noite. Então, a gente é psicóloga, desenvolve trabalhos, né, outros projetos transformadores direcionados a psicólogos que desejam alavancar aí, destravar a sua prática na avaliação psicológica com rigor científico e ético. Nós temos aí 18 anos, um pouco mais de 18 anos de experiência em avaliação psicológica, com algumas especializações em avaliação psicológica, psicologia do trânsito, neuropsicologia, saúde mental e outras. Então, a gente vem realizando aí avaliações psicológicas e utilizando o teste palográfico há mais de 18 anos. Somos idealizadoras, então, do perfil, né, e da empresa Avaliação Psicológica na Prática, e o nosso objetivo é trazer para vocês, psicólogos da área, ferramentas e práticas para realizar avaliações psicológicas com ética, objetivas, assertivas e descomplicadas, certo? E aí a gente vem convidando vocês a trilhar conosco esse caminho e alcançar esse nível de exigência. Então, durante esses anos aí que a gente atua na avaliação psicológica, a gente já realizou mais de 9 mil avaliações em diversos cenários da avaliação psicológica, como o trânsito, cenário para cirurgias, né, sejam elas bariátrica, vasectomia, redesignação, cirurgias plásticas, concursos públicos, seleção de pessoal, aviação, trânsito, né, já falei. Então, as NRs também, e na questão da justiça, certo? Então, nosso compromisso é com a formação de um conteúdo acessível para vocês, acima de tudo prático, e que valorize o desenvolvimento, né, de psicólogos, estudantes de psicologia, como profissional em cada etapa da avaliação psicológica. Então, somos eu e Cibele, né? Cibele não está aqui hoje, mas somos nós duas. Queria pedir para vocês, né, antes da gente começar, que vocês enviassem aí mensagem para alguns colegas de vocês, chamando eles para as aulas também, para a aula também, tá certo? Com a gente, para que mais pessoas possam ter aí acesso a esse conteúdo, tá? Bom, gente, a minha pergunta é, se você já se sentiu insegura ao aplicar o palográfico, né? Bom, a gente também já se sentiu, tá? No início da nossa carreira, é verdade, né? A verdade é que quase ninguém nos ensinou a como usar o teste de uma forma completa e de uma forma ética. A gente começamos a aplicar o palográfico, estudando sozinha, e a gente aplicava no automático, né? Sem de fato ali, sem saber direito o que a gente deveria observar, quais eram os pontos mais importantes, sem fazer, na verdade, uma análise, né, integrada que a gente fala. Então, e pior, a gente achava que era só corrigir, preencher ali a folha, né, que vem para a gente preencher e seguir o manual. Então, qual foi o resultado? A gente teve muitos erros, uma sensação de que faltava algo, resultados, laudos, assim, escritos de uma maneira rasa, sem saber direito como interpretar, né, fazer essa análise integrada. Mas aí, com o tempo, a gente decidiu mudar isso,
né? A gente estudou muito, a gente se dedicou, a gente investiu em supervisão, a gente fez especializações, cursos, práticas, casos, discutimos casos, até hoje eu e Cibele discutimos casos, até entender de verdade, né, o potencial do teste palográfico e como ele pode ser uma ferramenta poderosa na nossa avaliação psicológica. Então, eu queria dizer para vocês que vocês devem sim acreditar no seu processo e investir na sua jornada, né? Porque se a gente conseguiu, vocês também podem conseguir, né? Podemos conseguir juntos, tá? Então, dito isso, já falei aqui quem somos. Para que então, gente, é essa aula? Né? Então, essa aula é para psicólogos que já aplicam o palográfico, né? Ou aprenderam na graduação, mas sentem que estão aplicando no modo robô, né? Aquele modo assim automático mesmo, não sabem analisar o teste com profundidade, entregam resultados genéricos e sem segurança e querem entender de fato o que de fato o teste revela sobre a personalidade. E o objetivo da nossa aula é o seguinte: você vai entender como o palográfico revela padrões de funcionamento da personalidade, aprender os principais pontos técnicos, análise e descobrir onde está o erro que faz a maioria dos psicólogos aplicar no automático, tá bom? Então vamos começar? Bom, você já aplica aí o palográfico, né? Não sei a realidade de vocês, mas você já aplica o palográfico há algum tempo, mas se sente que está sempre dizendo as mesmas coisas, né? No seu laudo, no seu atestado. Já duvidou se está interpretando alguma coisa, né? Se aquilo ali que você está interpretando de maneira certa, já se pegou copiando frases assim, padrões, né? Porque é isso que todo mundo diz, né? Então, Ciclano apresentou isso e isso e isso, porque é isso que todo mundo diz? Essa é uma pergunta, tá? Para vocês. E onde é que está, gente, a origem, então, do problema, né? É, por que a gente aplica o palográfico sem profundidade? Então, seriam essas. Aprendeu de forma rasa, né, na faculdade, não sei quanto tempo aí vocês têm de formada, mas eu tenho 20 anos de formada esse ano, e lá naquela época não se aprendia muito sobre testes psicológicos, sobre avaliação psicológica. Eu acredito, né, que conversando com psicólogos que tenham se formado mais recentemente, essa realidade ainda é uma realidade que a gente encontra hoje nas faculdades de psicologia. Então, eu mesmo não aprendi o palográfico na universidade, então, ou aprendeu de forma rasa ou não aprendeu, e que vai gerando aí um ciclo, né, de erros, digamos assim, e de a gente aprender a aplicar ele sem profundidade e de uma forma mecânica. Né? Aplica porque tem que aplicar, né? Então eu não tenho o conhecimento profundo do teste, eu não analiso primeiro qual é a demanda, né? Qual é o objetivo da avaliação, não tenho direito ao entendimento do que esse teste pode aplicar, né? O qual seriam, que esse teste, quais são as características principais que ele, né, consegue ali obter através da sua aplicação. Não corrige de forma adequada, né? O palográfico ele é um teste de fácil aplicação, mas a correção dele é um pouquinho trabalhosa e é um pouquinho difícil, né? Copia interpretações de colegas ou de manual, né? Algumas interpretações que já vêm ali com aquelas frases prontas, né? Não sabe o que fazer com os dados obtidos, então às vezes eu até sei corrigir de forma adequada, mas eu não sei o que eu faço com esses dados, né? Eu faço isso, isso e isso, o que eu faço com esses dados que eu obtive? E considera aí apenas um aspecto, né? Então, vamos supor que a ansiedade, a gente consegue mensurar aí a ansiedade no palográfico, identificar em vários traçados, mas eu considero apenas um aspecto, essa pessoa é ansiosa, né? Coloco, fulano apresenta ansiedade na minha, no meu resultado, né? Então,
Isso, então, seria a origem do problema, né? Todos esses fatores aqui que eu mencionei para vocês, certo? Então, aprendeu de forma rasa, aplica porque tem que aplicar, não corrige de forma adequada, copia, né, interpretações, não sabe fazer o que fazer com os resultados e considera apenas um aspecto. Então, por isso que o palográfico ele vem se tornando aí um teste temido, né? Porque poucas pessoas aprendeu a usá-lo com propriedade clínica e segurança técnica. Então, qual aqui a pergunta do tema da nossa aula, né? O que o palográfico realmente avalia? Bom, mais do que ritmo, mais do que organização, o teste ele revela como a personalidade se expressa, né, sobre uma tarefa repetitiva, monótona e silenciosa. Vocês que estão aqui presentes, pode me dizer aqui no chat se já atua com palográfico, conhece o palográfico, pode me responder, só para eu ter aqui uma ideia. Hein, pessoal? Vocês atuam já? Já tem uma certa familiaridade com o teste? Bom, então, gente, ele é um teste aí expressivo, né? O que é esse teste expressivo da personalidade? É que diante de uma tarefa, né, onde eu vou mandar a pessoa fazer uma determinada tarefa, a pessoa vai expressar, através ali daquela tarefa repetitiva, traços, né, de sua personalidade, né, algumas características de sua personalidade. E aí a gente vai conseguir revelar muito mais do que o ritmo que a pessoa trabalha ou a forma como a pessoa se organiza no mundo. Né? O palográfico ele traz muitas, é um teste assim de diversas, que traz diversos traços aí de personalidade para a gente. Por isso que ele é um teste de alta aplicabilidade, certo? Bom, alguém respondeu não, né? Aqui se já tem prática ou não? Não, ninguém respondeu aqui para mim no, no chat. Bom, vamos lá. Então, gente, quais seriam os 7 pilares que revelam o funcionamento psicológico? Bom, o ritmo, né? O ritmo gráfico, forma dos traços, né? Ele vai indicar para a gente impulsividade, controle, ansiedade, organização, rigidez, flexibilidade, a pressão e o espaçamento é um outro pilar do palográfico, a regularidade versus a variabilidade, mudanças ao longo do tempo, né? Então, o teste é um teste rápido, mas que mudanças dali dos traçados ao longo do tempo indicam para a gente também alguns fatores, correções e hesitações também indicam para a gente fatores, e o comportamento durante o teste, né? Então, a gente também não pode esquecer do comportamento que o seu avaliando, ele traz ali no teste, né? A gente não pode se esquecer, mais para frente vou falar um pouquinho mais de que nós não estamos ali só para aplicar, né? Só como aplicadores, nós estamos ali como psicólogos avaliadores, né? Então, por exemplo, vocês sabem, se eu perguntar, e é uma reflexão, se eu perguntar para vocês o que o ritmo, né? O ritmo desorganizado, né? O ritmo oscilante do teste e uma pressão forte, o que esse protocolo está dizendo no funcionamento dessa pessoa? Traços extremamente controlados e um espaçamento físico fixo. O que ele está dizendo sobre o funcionamento dessa pessoa? Então, pessoas que têm o ritmo desorganizado e fazem traços com pressão forte, o que isso está dizendo? E traços extremamente controlados e espaçamento físico fixo. O que isso pode dizer dessa pessoa que foi submetida ao teste?
é uma reflexão, né? Você consegue fazer essa análise, né? Juntar essa análise de dois ou mais traços do teste? E quais são os erros, né, que fazem o palográfico perder o valor e como que a gente deve evitá-los, certo? Bom, como eu falei lá há uns 2 slides atrás, aplicar sem observar o comportamento, né? Então, nós somos mais do que aplicadores, né? Nós somos psicólogos e uma das fontes aí fundamentais de informação é a observação. Então, nós precisamos ter esse olhar aí treinado para observar, né, sistematicamente. Então, aplicar sem observar o comportamento do avaliado, o teste, ele não se resume apenas a traços, né, no papel. Então, a gente deve observar ali todo o comportamento durante a aplicação, as dúvidas, alguma ansiedade, alguma impulsividade, algum evitamento, vai revelar para a gente informações preciosas que complementam a nossa análise, né? Então, a dica é registrar as observações, né, sistematicamente e usar isso também na sua análise. Um outro erro que faz com que o palográfico perca o seu valor e como a gente deve evitá-lo é usar o palográfico isoladamente, né? Então, nenhum teste se sustenta sozinho, né? Se aplicar a ele sem associar aí a outras fontes fundamentais e até mesmo complementares, né? Como a entrevista, outros testes, né? Observações clínicas, empobrece o nosso resultado, né? Então, o teste aplicado juntamente com a avaliação clínica de Ganand, né, vai trazer aí um retrato muito mais fiel aí do seu avaliando, né? Então, dica é sempre compor com pelo menos um teste de personalidade e algum outro teste, se você vai usar um teste de personalidade expressiva, usar um de autorrelato, e a entrevista mais a observação, né? O conselho, ele diz que nós temos que usar numa avaliação psicológica pelo menos dois, é, dois dois métodos, né? A observação e a entrevista e testes, testes e observação. Enfim, nós temos que usar duas das fontes aí fundamentais, certo? Mas podemos usar três, é pelo menos duas. Bom, o terceiro erro seria considerar apenas um dado do teste, certo? Então, dizer que a pessoa fez, né, pressão leve não vai dizer, significar nada isoladamente, né? Então, como que eu tenho feito como que eu tenho aí corrigido, né, feito a análise dos meus testes? Eu tenho considerado outros, né, ou um conjunto de fatores, ou eu tenho simplesmente considerado, né, um indicativo, um dado que me aparece, e eu já vou lá e falo que né, tem esse outro significado, né? Então, um traço somente, né, não vai significar nada isoladamente. O erro número 4, gente, que faz o palográfico perder o seu valor, e como a gente deve evitar, seria descrever só o que eu vejo, né? Sem interpretar nem concluir. Então, assim, considerando apenas dados qualitativos e vice-versa. Então, ou eu considero somente o que eu vejo, né, qualitativamente, e a tarefa, que seria eu corrigir os dados quantitativos também, né? Porque os resultados, os dados, eles precisam ser integrados, tanto quantitativamente quanto qualitativamente, né? O teste é para ser corrigido dessa forma. Então, se eu utilizo só uma ou só outra, né? Não tá sendo fidedigna, né? E quando eu vejo um dado, eu devo sempre me perguntar, né? O que esse dado pode dizer? Pode me sugerir sobre o funcionamento do sujeito? Sempre me fazer essa pergunta. Um outro erro, né, que faz com que o palográfico perca o seu valor e como a gente deve evitar, seria focar em passar ou não passar.
né? Eu estou preocupada em passa ou não passa? Vou fazer uma avaliação, sei lá, para aviação, para o trânsito, esse sujeito passa ou não passa, né? Para uma seleção, para um concurso, passa ou não passa? Bom, então, reduzir a avaliação a um veredito binário, né, passa ou não passa, desvaloriza o trabalho, né, e desrespeita aí a complexidade do ser humano, né? Então, a gente deve trazer ali no nosso relatório, dependendo ali do que a gente precisar entregar, nuances, né, sobre riscos, sobre potenciais daquela pessoa, sobre aspectos que precisam ser fortalecidos e caminhos que a gente precisa seguir ali para suporte, certo? Para um suporte, né, quando for necessário para esse sujeito. Bom, um outro erro, gente, que pode acontecer, né, e que faz com que o palográfico perca o seu valor e como a gente deve evitá-lo, seria copiar aí interpretações do manual, né, sem pensar no certo? Como é isso? Ó, o manual, ele é um guia, né, não uma sentença. Então, repetir frases genéricas, a ignorando o contexto e a singularidade ali do paciente. Então, mais uma vez, a importância da entrevista, né? Então, a gente deve adaptar a linguagem, os achados a uma demanda específica, né? A avaliação, ao histórico e as demais evidências colhidas. Então, assim, eu simplesmente copiar ali interpretações, né, sem levar em consideração a demanda que eu estou analisando, né, o histórico dessa pessoa, né, o que a gente conversou durante a entrevista, também vai ser um erro que vai fazer com que eu descaracterize aí o teste, né, e ele acaba perdendo ali o seu valor, tá certo? Bom, e um próximo erro que a gente não deve, né, erros que a gente faz com que o palográfico perca o seu valor e como que a gente deve evitá-lo, seria não saber justificar tecnicamente as suas escolhas, né? Então, aplicar o palográfico por ser prático ou porque todo mundo usa, né, ou porque é um teste que eu conheço, vamos supor, enfraquece a sua posição como especialista. Por quê, gente? Eu sempre tenho que me perguntar por que escolher esse teste, o que que ele avalia, o que que ele não avalia. Porque por mais que eu tenha conhecimento dele, mas pode ser que naquele momento esse teste ele não se enquadraria, né? Então eu preciso estar sempre me perguntando isso. Por que que eu escolho, o que que ele avalia ou não avalia? Vamos supor que eu queira avaliar uma habilidade ali que esse teste ele não vai trazer para mim, né? Mas eu vou usar porque ele é um teste prático, porque eu já tenho experiência, porque todo mundo usa, mas eu não vou estar sendo, né? Não vou estar sendo fiel ali, não vai estar me trazendo ali um resultado significativo, porque eu estou escolhendo esse teste baseado em quê? Né? Ele não avalia o que eu quero avaliar. Né? Então, sempre se fazer essa pergunta, por que que eu escolhi, o que que ele avalia ou não avalia, né? Ele se adequa ali àquela minha demanda, ao objetivo da minha avaliação, ele vai conseguir captar todas as características que eu preciso, né, identificar no meu avaliando, tá certo? E um outro erro que faz com que o palográfico perca o seu valor e como a gente deve evitá-lo, seria, então, copiar interpretações do manual. Olha, isso aqui eu já falei, é o mesmo. Eu acho que eu errei aqui. Não, já falei sim, sem pensar no sujeito. Falei, foi o número 6. Desculpa, gente, eu repeti aqui. Bom, gente, então o palográfico, ele continua sendo um dos testes mais utilizados. Por quê? Além dele trazer dados valiosos, né? Mas ele vai trazer esses dados valiosos só se ele for bem aplicado, bem observado, bem analisado. A diferença está nos detalhes, né? E você pode se destacar por aplicá-lo com consciência técnica e um olhar clínico. Então, ele é um teste muito utilizado e a gente precisa aproveitar disso, né? Se aproveitar disso, conhecendo ele aí profundamente, né? Levando em consideração todos esses erros aí que eu falei, que a gente não deve cometer, né? Porque a gente aplicando o palográfico da forma certa, ele vai trazer esses dados valiosos e a gente vai poder aplicá-lo em diversas
situações, né? Por quê? Porque ele é um teste que traz muitas, na verdade, características para a gente, de personalidade, de comportamento, por isso que faz com que ele seja um teste tão usado, né? Então, o que muda quando você domina de verdade o teste palográfico? Então, quando você entende o que você está avaliando, você vai ter mais confiança, né, para devolver os resultados. Então, você vai conseguir analisar melhor aquele teste, você vai ter mais confiança para dizer, olha, esse sujeito apresenta isso, isso, isso e isso. Né, os seus documentos, eles vão ganhar mais força e mais valor, né, você se destaca como uma psicóloga que realmente avalia, né, com profundidade, com rigor, com ética, com técnica, né? Você para de copiar e colar e começa a analisar de verdade, você para de fazer no modo automático, né? E começa a olhar para o indivíduo como ele deve ser visto, né? Como ele deve ser analisado, tá certo? Então, isso é o que muda na gente enquanto psicólogo, quando a gente domina aí o palográfico de verdade, certo? E aí, eu queria falar com vocês, deixar aí uma reflexão, né? Deixar não é uma reflexão, mas deixar um apontamento para vocês, que se essa aula te acendeu um alerta, tá? É porque você sabe que pode e deve aplicar o palográfico de forma mais técnica e profunda, certo? E a gente pode ajudar você nisso, tá, pessoal? Por quê? Eu queria apresentar para vocês agora nosso curso do Beabá do Palográfico, né? O nome, ele já diz que ele é Beabá do Palográfico. Por quê? Porque ele ensina tudo, desde a aplicação até a síntese, certo? Então, com o curso do Beabá do Palográfico, você pode aprender como interpretar, analisar e devolver esse teste com segurança técnica e clareza, mesmo que você tenha aprendido quase nada na faculdade, como foi o nosso caso. Então, o teste palográfico, ele é um teste que avalia o comportamento por meio do, né, o comportamento por meio do comportamento expressivo, como eu já falei, avalia a personalidade por meio do comportamento expressivo. A sua aplicação, ela é simples e rápida, mas a avaliação e a interpretação, ela já vai exigir da gente um grau de preparação, uma experiência com a técnica, certo? A gente vai poder, com o teste, a gente consegue aí, ó, por meio da integração dos resultados quantitativos e qualitativos, investigar características como produtividade, ritmo de trabalho, relacionamento interpessoal, autoconceito e autoestima, agressividade, impulsividade, introversão e extroversão, iniciativa, organização, emotividade, né? Tem mais traços. Eu coloquei aqui alguns, certo? E o nosso curso, gente, como eu estava falando para vocês, apresentando para vocês. Então, qual é o conteúdo do nosso curso? Ele vai trazer aí um breve histórico, tá? Uma fundamentação teórica do teste, né? Como foi que esse teste surgiu, quais foram os estudos que tiveram. A gente vai ensinar como aplica, como corrigir os dados quantitativamente, tá? Todas as medidas que o teste palográfico ele exige. Depois, como corrigir qualitativamente e o que cada dado qualitativo traz para a gente. Como que a gente faz a análise de dados? Tá bom, Manuela, eu já sei, eu corrigi, isso deu isso, isso deu isso, isso deu aquilo. Aí, como é que eu junto isso tudo? Como é que eu devo, né, analisar? O que eu devo levar em consideração? Isso tudo a gente ensina também no Beabá do Palográfico. A gente traz estudo de caso para vocês e síntese dos dados levantados. Bom, então é como eu falei, é desde a aplicação até a correção, até a análise dos dados e até, né, o resultado, né, até o que eu vou fazer com esses resultados, né?
com essa análise dos dados que eu tenho. E aí, pessoal, vocês podem, né, seguir sozinhos. Claro, a gente pode seguir sozinho, posso estudar o manual, posso tropeçar, né? Como a gente tropeçou várias vezes lá no início, quando a gente começou, que eu falei para vocês que a gente aplicava teste de forma automática, né? A gente cometeu erros, e aí depois que a gente buscou a nossa qualificação, que a gente estudou, e até hoje estuda, né? Como eu disse, a gente até hoje troca figurinhas, resultados, né? É, a gente sempre se fala, eu e Cibele, a gente sempre está trocando aí testes, né? Comentando um teste da outra. E aí, amiga, você acha isso que a gente está sempre fazendo isso? Então, até hoje a gente estuda. Ou vocês podem seguir com a gente, né? Junto. A gente está aqui para segurar na mão de vocês e ensinar o beabá mesmo de tudo que a gente sabe, certo? E qual é o valor, gente, do nosso curso Beabá do Palográfico? Ele custa R$ 317, certo? Mas você pode dividir em até 12 vezes de R$ 32,79, né? Se a gente vai colocar aí na ponta do lápis, é um valor que você pode cobrar aí numa avaliação que você venha fazer, né? Seja para uma aviação, seja para uma seleção, seja para, né, qualquer avaliação que você vá fazer, que você considere, por exemplo, que o palografo seria um bom teste para você estar aplicando. Esse código de barras é para quem tem interesse em já adquirir o teste, certo, gente? E pode acessar, é só botar o seu celular aqui no código de barras e aí já sai lá direto na nossa página, tá? Ele é um curso que está hospedado na Hotmart. Esqueci de falar, mas que nós temos as aulas, tem aulas gravadas e tem aula ao vivo, tá bom? Para vocês tirarem as dúvidas, que é combinado posteriori, certo? Sibeli está falando que antes de abrir a empresa, a gente sempre trocava sobre os nossos testes. Bom, e aqui eu e Sibeli, né, a gente começou exatamente com vocês, com dúvidas, insegurança e medo de errar. Mas só que a gente não desistiu, certo? E hoje a nossa missão é ajudar a vocês a caminhar com mais leveza e com mais clareza, tá? A gente vocês na próxima aula da comunidade. E quem quiser mergulhar nesse tema, vem com a gente no nosso curso do Palográfico, tá? Que vai ser uma virada de chave para vocês. Bom, queria agradecer e queria perguntar para vocês o que é que vocês têm achado, né? O que vocês acharam dessa aula. O feedback de vocês é muito importante. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém pode se manifestar aqui no chat, gente, por favor. Também vou pedir para vocês, a gente falou que tem um presente, né? Vou enviar para vocês o presente, porque vocês estavam aqui, né, na nossa aula. Vou deixar aqui no chat tanto o link, tá certo? De quem quiser fazer o curso com a gente, como o link para vocês receberem aí. Só um minutinho que eu já vou mandar o presente que a gente tem para vocês, tá bom? Mas gostaria de ouvir aí a opinião de vocês. O que que vocês têm, o que que vocês acharam da nossa aula? O feedback de vocês é muito importante para a gente, pessoal. Se vocês puderem, se não quiser falar, mas se puder digitar aí no, no chat, eu vou ficar muito feliz, por favor. E aí, quem se habilita a escrever alguma coisa aqui no chat ou falar, tanto faz. Ninguém, gente. É a primeira vez que vou escrever, não estou em casa. Eu estou gostando muito das aulas. Deixa eu ler aqui, porque eu estou pegando aqui o link para enviar para vocês preencherem.
Estou gostando das casas, estou gostando muito da sua explanação sobre o teste palográfico. Muito obrigada, Ana. Mais alguém, gente, quer dar um feedback aí para a gente? Ana, você já aplica o palográfico, já tem experiência? Ah, já fez alguns cursos, mas nunca apliquei como você falou. Pessoal, ó, vou deixar aqui para vocês o link, se vocês quiserem vir com a gente e aprender o palográfico, certo? O beabá do palográfico, como eu expliquei para vocês. Eu vou mostrar para vocês o curso aqui rapidamente, também pelo Canva, tá? Só um minutinho. E quero pedir para vocês preencherem aqui para a gente essa, esse forms aqui, só um minutinho. Eu vou colocar aí no chat também. Aí vocês vão preencher para mim. Esse forms é só alguns dados básicos de vocês e eu vou enviar para vocês pelo e-mail ou pelo WhatsApp de vocês, tá certo? Para vocês terem acesso aí ao presente que a gente prometeu, tá? E em cima é o link, caso vocês queiram vir com a gente já para o Beabá do Palográfico, é só vocês acessarem aqui nesse primeiro link. Bom, eu gostaria muito de. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Se esperarem só um pouquinho, pessoal, não vou tomar muito tempo de vocês, mas gostaria de mostrar para vocês um pouquinho do teste. Não dá para mostrar do curso todo, porque tem uma parte, né, que é ao vivo, a aula online, ou de tira dúvidas, e também tem gravações, só a gente falando, mas eu gostaria de mostrar aqui para vocês. Espera só um minutinho. Ah, Jesus. Deixa eu virar para cá. Deixa eu procurar aqui rapidinho. Vou pegar aqui, mas ele não apareceu. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade, tá? Deixa eu só procurar aqui. Cadê, Jesus? Beli, você sabe onde que tá aqui? Estou procurando. Que eu tive essa ideia aqui agora de mostrar para vocês. Mas espera aí, gente. Oi, Manu, eu tô com o Canva aberto aqui. Vou tentar abrir a plataforma ou abrir um pouquinho do material aqui, para ver se a Você gente consegue conseguiu? compartilhar. Eu estou procurando aqui. Tá, Você já achou? peraí que eu acho que ele tá fácil aqui. Ah, tá certo. Tem muita coisa aqui. Enquanto a gente está abrindo aqui, pessoal, boa noite todo mundo, tá? Quem fala aqui é Cibele. O nosso material, além das gravações, né? Além dos slides, vocês vão ter acesso também a uma apostila, né? É um material em PDF simplificado, de forma objetiva e prática, onde a gente pontua cada mensuração, cada tipo de avaliação palográfica, especialmente as avaliações quantitativas, né? Que são as mensurações quantitativas, que são a que as pessoas mais têm dificuldade. Exatamente. Conseguiu? O meu saiu aqui, ô meu pai. Eu tô com ele aqui. Ah, pronto. Vou compartilhar a tela. É porque Certo. minha internet está um pouquinho mais lenta. Deixa eu abrir aqui o slide para compartilhar um pouquinho com o pessoal, né? Uhum.
Então, eu vou fazer o compartilhamento de tela aqui, tá bom? Tá certo. Bom, gente, enquanto a gente está abrindo aqui, né, a gente gostaria de conhecer um pouco mais sobre vocês. A Juliana, a Carol, a Ana, né, de onde vocês falam, de que estado vocês estão. Compartilhe um pouco com a gente sobre vocês. É, a gente tem um prazer, né, de conhecer cada colega que se mostra aqui interessado, que se mostra já diferenciado por estar aqui presente, né? E guardar seus minutos preciosos aqui numa terça-feira à noite, na véspera, né, até de Big Brother, para que a gente possa falar um pouco sobre os nossos instrumentos. Ainda passa Big Brother, é? Hoje é a final. Então, até desde o início do ano, é? Eu não sei exatamente quando ele começou, né? Mas são 90 e poucos dias. Achou aí, amiga? Você quer, Então, peraí que eu tô quer mandar o. abrindo os slides. Ah, você está abrindo, você já achou. Quer mandar o link não para mim aqui pelo WhatsApp? Porque eu não achei. Peraí, já achei já. É porque são 141 slides, né? Então tá baixando. Mas eu já vou compartilhar a tela já. Compartilha, porque não precisa ser todos, mas vai abrindo. Ah lá, apareceu. É porque minha internet está bem lenta. E assim, são 141 lâminas, né? Só de apresentação aqui, teórica. Fora as apresentações que são das avaliações, das mensurações. Que são gravadas Porque a separadamente. gente, exato, a gente estrategicamente posiciona a câmera de acordo, né, a folha do palográfico, de acordo, na verdade, os materiais, a régua, o transferidor, tudo que a gente precisa de instrumento para a gente, né, poder, na verdade, compartilhar com vocês a forma prática de mensurar. Ô, gente, eu estou sem a câmera aberta porque eu estava aqui trabalhando no offline. Mas aqui, né? Vamos passar um pouquinho aqui e conhecer, né? São 141 lâminas, são slides, né? Aqui, na verdade, é um material que é a base do curso, né? Existe também, para além dele, uma apostila que cada um de vocês recebe, para que vocês possam, de forma sintetizada, após as gravações, revisar e ter como material de apoio como realiza as mensurações quantitativas, né? Então, eu estou tentando baixar porque minha Ele internet está tá. um pouco lenta. Ô, Beli, você não quer mandar para mim, não, esse link? Porque eu posso abrir aqui, às vezes, a internet, não? Minha internet e meu computador, né? Está um pouquinho já pesado. Vou compartilhar com você. O link que aí eu mostro aqui. Eu não estou achando. Ô, gente, só um minutinho. Eu acho importante vocês verem.
Manu, o link já está lá para você, mas de qualquer forma aqui, né? Já está WhatsApp? começando a mostrar alguns slides. Mas se você quiser abrir aí, sua Você máquina mandou está pelo mais novinha? WhatsApp? Sim, Eu não recebi aqui ainda. Não recebi ainda. Mas acho né? que aí já está mostrando alguma coisa, né? Isso, exatamente. Então, aqui, né? Aqui a gente faz a apresentação no slide 3, no slide 4, é o nosso slide de fala, o que, que nós vamos ver. Então, é a ficha síntese, a parte histórica e teórica do palográfico, a fundamentação, né? Como é a sua aplicação. Então, a gente faz, além de falar sobre a aplicação, a gente também mostra a aplicação e a correção e resultados quantitativos, ou seja, todas as mensurações que são quantitativas, que são aí, que estão disponíveis e são orientadas, né, conforme o manual. Além disso, vem a avaliação também qualitativa, ou seja, né, o palográfico, ele é a junção da avaliação quanti e qualitativa. Através dessas duas modalidades, a gente tem bastante conteúdo aí, bastante achados para fazer análise. E aí a gente apresenta como que a gente analisa alguns exemplos, né, de casos práticos, de algumas mensurações, como a gente pode costurar todas as informações que foram apresentadas através dos resultados mensurados, né? Então, aqui a gente traz algumas dicas, a gente fala sobre cada forma de avaliação, a gente mostra algumas tabelas normativas também, como interpreta a tabela normativa, né, sobre o ritmo, a gente fala um pouco também sobre a parte gráfica, e entra mais lá na frente um pouco sobre a qualitativa. Vamos ver se a gente desce aqui e fala sobre alguns casos em análise de dados, né? E aqui a gente consegue trazer também para vocês alguns exemplos. Então, cada vez que a gente fala sobre uma mensuração, a gente traz um recorte também de exemplos, né? É, por exemplo, sobre as características da avaliação, alguns indicadores mais importantes, alguns estudos de caso, né? As considerações, o que é importante, quais são Beth, as referências. só te interrompendo, desculpa, mas é importante dizer que já está esse curso de acordo com o novo manual, né, que a gente teve aí no ano passado, onde traz ali os indicadores, né, de outros indicadores, novos indicadores, né, eles reuniram, então, vários traçados e trouxeram ali vários indicadores para a gente. Exato, esses indicadores, eles correspondem aos novos estudos, né? Então, ou seja, são estudos mais atualizados, onde ele traz aí algumas correlações importantes para a nossa prática. E como que a gente melhor utiliza dentro da avaliação psicológica. Aqui a gente fala um pouco sobre o estudo de caso, a gente apresenta uma síntese, algumas características, por exemplo, a gente faz, né, traz algumas medidas que já foram mensuradas para esse estudo de caso, e a gente mostra depois como que a gente como que a gente faz essa síntese, quais são as habilidades, quais são as conclusões, de que forma que a gente pode, então, o que a gente levanta de importante, né, e as considerações mais importantes, lembrando sempre do nosso código de ética, da entrevista devolutiva, né, de algumas características importantes aí na postura do avaliador, neste momento de apresentar, então, os resultados e as análises ao aquele que, né, que o solicita. E é isso. É isso, pessoal. Lembrando que é um curso, né, exclusivo para estudantes ou psicólogos, né, e a gente vai solicitar que vocês mandem o número do CRP, o comprovante para a gente,
mas tem explicadinho lá na página do curso, tá bom? Eu queria, então, agradecer aí a presença de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer uma última pergunta pelo chat, pode fazer, tá bom? Ficou alguma dúvida? A Juliana falou que ela não conseguiu baixar o presente. Juliana, esse link é um formulário onde você vai preencher seus dados e aí nós vamos amanhã, né, em até 24 horas, a gente vai fazer contato com você e vai te enviar o, né, o nosso presentinho, né, para quem ficou até o final, como forma, na verdade, de reconhecimento, né, pela própria dedicação aqui e participação da aula. Agora, se você não conseguir baixar o link e não conseguir responder o formulário, por favor, Juliana, faz contato conosco. Se você tiver nosso contato, né, lá no WhatsApp, na comunidade, ou então no direct lá do Instagram. E aí, se você quiser deixar aqui também seu contato, aí a gente entra em contato com você, tá legal? Ok, pessoal. Então, queria agradecer de novo a presença de vocês, tá certo? E desejar a vocês uma boa noite. Tchau, tchau, então.